Olá, iniciamos hoje a aula 2. Nós vamos falar sobre dimensões e tipologia da inovação. Então a gente vai basicamente abordar os tipos de inovação e também as dimensões de análise. Quando a gente fala em inovação, a palavra inovação, só isso já não é muito claro do que a gente está falando. A gente precisa perguntar, aprofundar o tema, saber qual que é o objeto de estudo. Porque tem a inovação basicamente ela tem duas formas de se apresentar. Ou ela é um processo da gestão da inovação, ou ela é um resultado, né? Isso daqui é um ponto importante em que basicamente então a inovação ela se apresenta de duas formas. Quando a gente diz inovação, muitas vezes é o processo de gestão da inovação na empresa ou a inovação como resultado, já o produto final, o processo, o método final. Então, basicamente, são esses dois tipos que se referem à palavra inovação. Okay? Tipos de inovação, tipologia. Aqui é um outro ponto também, conforme mencionado anteriormente, a inovação não é, esse assunto não é um assunto sedimentado, maduro. Então há divergências em relação aos tipos de inovação. A gente vai ver aqui uma série de literaturas e referências em que cada autor ou cada conjunto de autores tem uma visão sobre os tipos de inovação. Então não há um consenso sobre quantos tipos ou quais são as dimensões em que ocorrem as inovações, né? A gente viu anteriormente o Schumpeter, falou em 5 tipos: produtos, basicamente, métodos, mercados, matérias-primas e organizações. O Manual de Oslo, que é ligado à OCDE, aquela organização internacional, apresenta 4 tipos de inovação: produto, processo, organizacional, marketing. Produto normalmente é algo tangível, processo é como método, organizacional pode ser um layout, ou pode ser um cargo novo, uma estrutura, e marketing relacionado ao que tem no mercado, né? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesses 3 autores. Eles apresentaram em 2006, eles propuseram 12 tipos de inovação. A gente não vai entrar muito a fundo, todo esse material ele vai ficar disponível para vocês, então vocês podem depois aprofundar e usar até como estudo. Então esses 3 autores apresentaram esses 12 tipos de inovação. A gente depois vai entrar um pouquinho mais a fundo. Então, OCDE, Manual de Oslo, foi feito isso daqui em Oslo, então, né, em 2005. O que é inovação? Inovação de produto é quando você introduz um bem ou um serviço, então aqui já tem esse detalhe que muitas vezes as pessoas esquecem, a gente vai falando de produtos ou de serviço, né? Produto novo ou alguma melhoria nas características, em uso. Então, esse já é um ponto também para se destacar. Quando a gente fala de inovação, por exemplo, em produto, a gente não necessariamente está falando do lançamento de algo novo. Você pode estar falando de alguma forma de apresentação ou alguma melhoria no processo, desde fabricação até o processo de apresentação, né? Aqui a gente está falando de melhorias, né? Pode ser em técnicas, componentes, materiais, software. Inovação de processo, né? Processo já a implementação está ligado a método, né? Está ligado a uma sequência de etapas, normalmente é o processo produtivo ou na distribuição de uma maneira nova, novamente, ou de uma maneira melhorada, não precisa ser somente algo novo, você pode estar falando de algo incremental. Mudanças também em técnicas, equipamentos ou software, né? Marketing, inovação em marketing é a implementação também de um novo método, né? Ou com mudanças significativas, né? Na concepção, quer seja do produto, ou em sua embalagem, a que se refere à apresentação, posicionamento desse produto, promoção ou na fixação de preço. Então aqui a gente já pensa nos P's do Kotler, né? Tem vários P's aqui, então marketing é quando altera alguma dessas dimensões. Uma inovação organizacional, a gente está falando de novos métodos organizacionais, práticas de negócio, alteração de práticas de negócio pode ser também inovação,
Ou a gente está falando de local de trabalho, podemos estar falando de layouts. E também nas suas relações externas, como que ele se apresenta para o mercado. Poderia ser aqui a criação de um cargo novo, ou uma nova função, um gerente de telecomunicações. Esse é considerado também uma inovação. As 12 dimensões que eu tinha mencionado anteriormente, desses 3 autores, né, eles publicaram em 2006, depois mais para frente, numa revista acadêmica, né, do MIT, e eles apresentam, então, a forma das empresas inovarem. Né. Eles definem, primeiro, inovação em negócios. A gente está falando de criação de um novo valor para os clientes e para a empresa. Então, aqui ele já tem 2 vieses, né? Foco para os clientes e para a própria empresa. E altera alguma das dimensões do sistema de negócio que a gente vai entrar agora. Para isso, os autores propõem um radar de inovação com as 12 dimensões, que são 4 eixos principais. Os 4 eixos são oferta, ligado ao produto, cliente, propriamente dito, quer dizer, o mercado, a presença, como é que ele se apresenta, e o processo para isso. Esse é o chamado radar da inovação. A gente tem, então, são basicamente 2 eixos, né? A gente tem essas 2 retas, as principais, então, dimensões clientes, a oferta, o que é apresentado para esse cliente, então, para quem? O cliente. O que é apresentado? Né? O que? Aí você tem de que forma que isso é feito, a presença, e o processo, sobre o método. Se a gente caminhar da oferta do produto, por exemplo, até o cliente, a gente passa por plataforma e soluções. Se a gente caminhar de clientes para o processo, a gente está falando de experiência do consumidor, que muitas vezes é chamado do Client Experience, e aqui captura de valor. Entre processo e presença, a organização da empresa e a cadeia de suprimentos também. Entre presença e oferta, a gente tem o relacionamento e a marca. São aspectos de marketing aqui. Aqui só alguns exemplos, eu não vou entrar em todos, novamente o material vai ficar disponível para vocês aprofundarem. Né? Então, por exemplo, ofertas. A gente está falando ligado aqui a produto, aquela lâmina de barbear da Gillette, né? Acho que é Match 3, ou o próprio iPod, né? O iTunes também. Né? Plataforma, aqui o exemplo que eles dão é aquela plataforma da GM OnStar, que faz um monitoramento por satélite, te acompanha o tempo todo. Né? Aqui também ressaltando essa experiência do cliente, eu achei bastante interessante o exemplo que ele deu, que ele falou de um aplicativo, aí a gente já fala de um app, já conhecido nosso aqui, da Pirelli, que informa em tempo real as condições dos pneus. Então, um negócio bastante interessante que ele dá como exemplo em experiência do cliente. Né? Aqui outros exemplos, por exemplo, em processo, na dimensão processo, a gente fala da produção da Toyota. Né? A Toyota, então, ela basicamente implementou novos processos no automobilismo ligados à qualidade, redução de custo, informatização. Isso é também, então, uma inovação em processo. Né? Cadeia de suprimentos. A gente está falando aqui de, por exemplo, a gente presenciou isso aqui no Brasil com a GM criando site para venda do Celta. Então, cada consumidor poderia customizar o seu carro, o seu pedido. Né? Isso também é uma grande inovação. Aqui também uma consolidação, baseado em alguns autores, né? Basicamente produtos ou serviços, marketing, processo, organizacional, modelo de negócio. 2 formas de se apresentar aqui, 2 eixos, na verdade. Né? Se a gente está no eixo entre tecnologia ou organização, então a gente tem 2 dimensões, e aqui mais 2 dimensões voltadas, se a gente está falando algo para fora, para o mercado, ou algo para dentro. Se for para dentro, ligado à tecnologia, a gente está falando de processos. Para dentro, organizacional, a gente está falando de gestão. Para fora, olhando para o mercado, com tecnologia, com conhecimento, falando de produtos. Para fora, ligado ao organizacional, a gente está falando de formas diferentes de se apresentar modelos de negócio.
Aqui são só alguns exemplos. Eu acho que a Dell foi uma grande revolucionária ao propor um método de apresentação dos seus produtos, onde cada consumidor, pela internet, pudesse customizar, e a Dell, com uma integração com a cadeia de valores com os seus fornecedores, ela praticamente não tinha estoque. Então, a cada pedido novo, ela aciona os fornecedores, configura e ela entrega esse dispositivo, esse equipamento, esse computador. Então, foi algo revolucionário, é um exemplo aqui de processos diferenciados. Como gestão, essa empresa, a Dell, ela é a precursora no Design Thinking, que é uma técnica de apresentação, de geração de ideias, muito usado no processo de gestão de inovação. O modelo de negócio aqui é o Starbucks. Acho que o Starbucks também é um grande exemplo de mudança, quer dizer, servir café, fazer café e apresentar café parece algo bastante comoditizado, né? Bastante parecido, e a Starbucks conseguiu criar um novo ambiente, uma nova experiência, então criou um novo modelo de negócio. Produto, aqui é um exemplo de produto bastante conhecido, talvez aqui não seja até a versão mais nova, mas a gente está falando aqui, por exemplo, de um iPhone, ou eu diria assim, de um smartphone, que foi uma grande criação. Conforme a intensidade, você também pode classificar a inovação. Você pode, aqui é de acordo com a 3M, essa daqui é uma metodologia, uma tipologia da 3M, ela diz o seguinte, olha, se for algo extremamente radical, ela cria uma nova indústria. Então, por exemplo, a criação de da televisão, talvez a criação da internet, né? Então, para ela, isso daqui é extremamente radical. Tem um tipo aqui que ela muda a base de competição, então ela é radical também. Quando a gente fala de aeronaves com turbinas, a gente deixa aquelas aeronaves com hélices, né? E aqui, basicamente, são extensões, são incrementais. Então, olha bastante a necessidade do consumidor, e aqui o exemplo aqui é da própria Gillette. Então, essa é uma classificação, exemplo, da 3M para o grau de intensidade da inovação, como é que ela se apresenta no mercado. Também é bom ressaltar que a inovação ela pode trabalhar com melhoria contínua. A melhoria contínua pode ser vista como sendo um tipo de inovação, algo incremental, e aqui tem alguns exemplos de processo, just-in-time, Kaizen, controle estatístico de processo, ou inovações mais radicais, né? Aqui o método, por exemplo, do McDonald's, de praticamente automação industrial no ambiente de serviço, no ambiente de varejo, de comércio de alimentos, né? O método da Toyota também, Google também, achei grandes exemplos, enfim. Aqui é o Cirque du Soleil, que basicamente mudou completamente a estrutura de circo tradicional. Então, eles aqui como exemplos de inovações de rupturas. Alguns estudos a gente vai apresentar um pouquinho aqui sobre inovação. Então, tem várias vertentes ou várias unidades de análise. A gente precisa dizer o que eu quero analisar, qual que é o meu objeto de estudo. Por quê? Porque a inovação é um processo complexo. Então, toda vez que você pegar um artigo ou um capítulo de um livro, você vai perceber que tem que ter um enquadramento muito preciso sobre o que a gente está estudando. Qual que é a unidade de análise, qual que é o objeto. Você pode estudar a própria inovação, né, como resultado, aí você já precisa ver, é resultado ou é processo. Pode ser uma unidade de negócio, a empresa, a indústria como um todo, quem são os atores, que tipo de inovação e o impacto. A gente vai passar por cima aqui de uma maneira rápida, novamente, vocês vão ter esse material disponível para consulta, né? Focos, basicamente, se é uma inovação, se tem vários atores, se é um país como um todo, enfim. A gente vai entrar um pouquinho aqui nos exemplos. Inovação social, aqui eu achei bastante interessante para dar alguns exemplos. Tem os mais tradicionais aqui, Greenpeace, né? Fundação Abrinq, aqui brasileira. Aqui eu coletei esses dois, eu acho bastante interessantes. Esse daqui é uma aplicação, é um app de celular, Be My Eyes. Essa é uma aplicação social que é o seguinte, pessoas com deficiência visual, elas poderiam ter um smartphone e, por exemplo, se ela estiver num ambiente, num supermercado e ela não enxerga e ela precisa ver um determinado preço, aí ela clica o aplicativo, posiciona a câmera ali naquela gôndola e aí alguém de qualquer outro lugar do mundo é acionado, atende a ligação, conversa com essa pessoa e aí pela câmera, essa pessoa do lado de cá, diz para ela, olha, o que você está precisando? Ah, eu preciso localizar o azeite aqui, o produto tal, e eu não estou encontrando o preço. Ah, legal, ó, levanta a sua câmera, segue para lá, para a esquerda, direita, legal, custa tanto. Então,
Esse é um exemplo de uma inovação social, esse Be My Eyes. Esse outro aqui é um exemplo brasileiro, né? Eu sou o Hugo, essa é uma aplicação também bastante criativa, é uma inovação fantástica, que faz a tradução da linguagem de sinais, de Libras para texto e de texto para Libras. Então, alguém que vai se comunicar com você usando sinais de Libras, se você não entende, você poderia usar aqui o Hugo, que é um aplicativo, e ele te ajuda nessa conversão. Você poderia conversar com essas pessoas, sem saber a linguagem Libras, né? Então, isso é inovação social. Múltiplos focos. Então, a gente pode ter a empresa como um todo, pode ser um segmento, então a micro e pequena empresa, serviços, então aqui é uma dimensão econômica, vou ver só uma determinada indústria, enfim, a gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas aqui. Organizações inovadoras, esse daqui é o Fórum de Inovação da Fundação Getúlio Vargas, ela apresenta basicamente dizendo, olha, você tem o meio ambiente externo, né? Aqui você tem uma interpretação de sinais do que é visto fora da empresa. A inovação ela é muito dependente da cultura da empresa, onde a empresa está imersa, a liderança e a intenção estratégica fundamental, e aí você tem um modelo de gestão da inovação, com as ideias entrando, e aqui você tem um pipeline, um funil, até chegar em algo positivo, um produto, uma inovação. Essa aqui eles chamam de roda da inovação. Você tem um conjunto de pessoas usando o processo de inovação, gera um resultado para a organização e retroalimenta esse ambiente interno, o meio da empresa para gerar inovação, ligado às pessoas. Para isso tudo é necessária a liderança e a estratégia da empresa. Aqui é um exemplo de um foco, um corte em pequenas e médias empresas. A Exame, junto com a Deloitte, fez esse estudo, publicou em 2016, 2017 se referindo a 2014 até 2016. Aqui a classificação da própria Deloitte, o que ela chama de pequena e média empresa. Aqui é uma classificação do IBGE. Tá? Quais são um dos resultados dessa pesquisa? Olha, para ganhar produtividade e eficiência, a maioria das empresas investiu em software, 67%, isso aqui é inovação. Novas máquinas e equipamentos, 89%, isso aqui é inovação. Gerou novos produtos e serviços. Então, aqui é inovação como resultado. Aqui um corte. Então, a gente está falando de empresa até 25 milhões. Esta empresa em específico, ela cresceu nesses 2014 até 2016, 3 anos, 590%. É uma empresa bastante interessante, ela percebeu que tinha uma falta de moedas para troco, ela criou quiosques, ela chama Cata Moeda, em que as pessoas depositam as moedas e ganham bônus de determinados patrocinadores, estabelecimentos comerciais conveniados. Então é interessante, a pessoa vai lá, gera um bônus, troca as moedas, coleta as moedas e isso volta para a sociedade. Então é um exemplo de uma empresa nacional que fez esse tipo de inovação. Aqui também um outro exemplo nessa faixa de faturamento. Essa empresa Virtual Connection cresceu 218% também de 2014 a 2016, quer dizer, um período também de crise, enquanto que aqui é a média do segmento dessa faixa de faturamento. O que ela fez? Uma das coisas, das várias coisas, eles permitem que os funcionários trabalhem em casa. Então, isso daqui é uma inovação. Para ela criou isso, os funcionários podem trabalhar remotamente. Isso é uma inovação. Para ela também é bom, reduz custo, aumenta a capilaridade. Aqui o terceiro e último exemplo das empresas maiores, de 100 milhões a 500 milhões. Essa empresa Vtex, ela cresceu 55%. A gente percebe que o crescimento é menor também, até porque a base de crescimento é maior. E a média desse segmento cresceu 19%. Ela fez parcerias com outras empresas, ela criou produtos e serviços complementares. Tá? Então, atualmente, essa empresa tem mais de 700 parceiros. Então, isso aqui também é uma inovação. Esse modelo colaborativo é uma inovação. Inovação em serviço. Por que dar ênfase? Porque cada vez mais, aqui a parte em azul representa serviço. Isso daqui é ligado ao PIB, né? E a gente está falando aqui, cada vez mais a fatia de serviços ela está crescendo. Então, serviço, 71%, né? Esse daqui é Brasil.
A média dos países já desenvolvidos fica ao redor disso, 2/3, 3/4, 75%. Então, serviços é um segmento bastante importante. Manufatura está em vermelho, agricultura e outros, né? Então, é interessante a gente parar para olhar serviços e também a inovação em serviços, porque representa a maior parte do nosso PIB. A literatura também de inovação em serviço ela é mais recente. Se inovação é uma coisa nova, até o conteúdo e o estudo, inovação em serviço, a pesquisa em inovação em serviço ela é mais recente ainda. Aqui vão ter uma série de autores, né? Então, assim, tradicionalmente, o setor de serviços não é considerado inovador, né? Também é dito que ele é muito dependente de fornecedores, normalmente indústrias, ou seja, são empresas de serviços que recebem equipamentos, recebem software, recebem um computador de outra indústria. Então, isso é mais ou menos tradicional acontecer. Como, por exemplo, outra indústria de tecnologia da informação, né? Só que, detalhe, existe um subsegmento dentro de serviços, né, que é um subsegmento bastante intensivo em conhecimento, né? A sigla em inglês aqui é chamado de KIBS, né? Que é serviços baseados em conhecimento intensivo, né? Como, por exemplo, tecnologia da informação, né? Esse subsegmento dentro de serviços, eles são altamente inovadores. Então aqui já tem uma quebra de paradigma entre segmento de serviço tradicional, baixa inovação, para algo bastante inovador. Okay? A indústria de manufatura, normalmente, que é uma característica, ela normalmente utiliza atividades de pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes tem departamentos, tem funções formais, estruturais, serviços menos isso, serviços não têm normalmente tanto uma estrutura de P&D, usa outros mecanismos que a gente vai aprofundar mais adiante. A indústria também é uma curiosidade. Hoje a indústria de serviços, muitas vezes de processos de manufatura com bens tangíveis, ela está cada vez mais colocando serviço. Isso é algo bastante recente. Aqui é só a citação de um dos pesquisadores, ele chama isso de servitização. Então, assim, serviços acaba sendo uma forma de apresentação e de embalagem do produto junto. Quando você entrega o produto, você tem uma camada de serviço. Aí que entra o conceito de experiência do cliente. Como é que o cliente está se sentindo ao receber aquele produto, né? Então, mais do que a venda do produto, é a experiência. Isso é ligado a serviço. Inovação no modelo de negócio. Aqui também é um modelo que vale a pena se aprofundar, é um modelo chamado de Canvas, né? Esses autores aqui que apresentaram essa forma de geração de modelos de negócio, 2010, e eles apresentam basicamente uma série de recursos, né? E processos muitas vezes, né? Você tem processo, proposta de valor, enfim, foi segmentado, foi dividido. Então, uma das formas de inovação é você fazer uma alteração em uma dessas dimensões. Exemplo, a Embraer, ao longo da história, década de 80 ela tinha 500 fornecedores, década de 90 surge um conceito de parceiros, diminui o número de fornecedores. Anos 2000, aumenta o número de parceiros. O que são parceiros? São empresas mais comprometidas, são empresas que integralizam, verticalizam a fabricação, são mais responsáveis, tão responsáveis quanto a própria Embraer. E diminui o número de fornecedores. Então aqui eu tenho um conceito mais desenvolvido de relação de empresas. O modelo de gestão do processo de inovação, basicamente com os recursos do lado de cá, conhecimento, capital, alianças. Entrando nesse modelo do funil, do pipeline, existe uma priorização de qual projeto que vai adiante até a sua implementação. Só para dar um exemplo aqui sobre a importância da inovação, o Fórum Econômico Mundial, né, criou e publica todo ano pilares da competitividade. O que eles fazem com isso? Eles apresentam, então, qual que é o grau de competitividade comparando 137 países. E a dimensão da inovação é um dos pilares. Está aqui, ó, inovação e sofisticação. Você tem basicamente 3 pilares. A inovação é componente fundamental para ter a competitividade de um país.
A tabela aqui só para constar, 2017, 2018, enfim, os primeiros colocados aqui, Suíça, Estados Unidos, Singapura, vocês vão ter depois isso aí em detalhes. Aqui América Latina, a gente está falando aqui, mesmo na América Latina, quer dizer, dos 137 países, o Brasil está posicionado em 80º lugar, número 80, né? Melhorou um pouquinho aqui, quanto menor o número é melhor, né? Mas ainda é um número ruim. Aqui um zoom um pouquinho no caso do Brasil, né? No quesito inovação, nós estamos em 100 de 137. Né? Isso 2016, melhoramos para 2017 em 85. Ok? A gente vai entrar um pouquinho em exemplos, basicamente, de clusters e arranjos produtivos locais. Você tem muitas vezes esses ambientes privados, internos ou públicos. Exemplo de um cluster de uma inovação, um cluster ao mesmo tempo ele é social. Aqui você tem do lado de cá nos Estados Unidos as universidades, aqui você tem as estratégias de ações e aqui você tem onde que estão ocorrendo as inovações, ou seja, todo um ambiente distribuído. Cluster, então, é um conceito de geografia e setorial, tem uma proximidade entre os seus componentes, gerando uma externalidade produtiva e tecnológica, né? Então, aqui exemplos. O Vale do Silício talvez seja o exemplo mais famoso. Você tem aqui inúmeras empresas que a gente até conhece. Esse é o Vale do Silício. Você tem aqui na Inglaterra, Cambridge também, que é também um universo bastante grande aqui de empresas baseadas em tecnologia, né? Faturamento de 13 bilhões de libras, o terceiro cluster mais bem sucedido do mundo. Aqui no Brasil, você tem algumas iniciativas de incubadoras, inovação aberta. Por exemplo, o Banco Itaú criou um ambiente aberto chamado Cubo, a Porto Seguro chamado Oxigênio, o Google Campus também tem um ambiente chamado Google Campus, Bradesco também com a InovaBra, que é um ambiente também de startup incubadora, a Telefônica criando a Wayra e aqui o Hospital Albert Einstein criando esse ambiente Let's Build, estimulando empresas, startups ligadas à saúde. Aqui um exemplo de arranjo produtivo local ou de cluster também, a gente está falando, por exemplo, em São José dos Campos, a gente tem um cluster aqui de tecnologia, um outro cluster aqui, um arranjo produtivo local de naval e energia, no Rio Grande do Sul. Cadeia de suprimento aqui um exemplo de um drone entregando mercadoria da Amazon. Aqui você tem... Aqui são redes sociais também, então aqui é um ambiente bastante colaborativo, redes acadêmicas e redes de uma maneira geral. Tem vários nomes aqui conhecidos de vocês. Ecossistema de inovação, um exemplo de ecossistema de inovação, a gente está falando do ambiente de São Carlos, normalmente está ligado à proximidade com universidades, né? Então aqui é um ponto de definição, ideias e empreendedores, né? Pessoas, instituições, fomentando o ambiente de empreendedorismo e tecnologia na cidade. Aqui também um mapeamento, eu vou passar, deixar o material para vocês, do ecossistema de startups do Brasil. É interessante, feito em 2016. Sistema Nacional de Inovação, só para passar um conceito, o que se diz é o seguinte, você deveria ter um equilíbrio entre essas três entidades do mercado, as empresas do mercado, as universidades e o governo, cada um criando suas condições. Aqui depois, enfim, o específico do Brasil com mais detalhes. Inovação na educação, eu diria que a própria plataforma da Univesp é um exemplo de inovação em educação. E aqui você tem os mais, eu diria, internacionais, Khan Academy, MIT aberto, Stanford conteúdo aberto, Coursera, EDX, enfim, tem outros. Então, pessoal, é isso que a gente viu hoje, as dimensões ou análise, tipologia, exemplos, inovação e competitividade e a literatura. Lembrando sempre que vocês, em todos os materiais, todos os conjuntos, vocês têm as referências bibliográficas para consulta. Muito obrigado.